está aguardando ansiosamente a segunda dose da vacina contra a Covid se viu no meio de uma troca de acusações sobre a falta de imunizantes nos postos de saúde. Desde a semana passada, pelo menos 6 estados relataram que estão sem o produto da AstraZeneca para fazer a aplicação. São Paulo, por exemplo, resolveu administrar o imunizante da Pfizer para não atrasar o cronograma de vacinação de quem tomou a primeira dose da vacina de Oxford. A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar hoje com o imunizante da Pfizer pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. Pelo menos 6 estados estão com falta da vacina fabricada em parceria com a Fiocruz. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é aplicar o imunizante da Pfizer. O governo paulista diz que recebeu 1 milhão de doses a menos. O Ministério da Saúde afirma que entregou todas as doses e que o problema foi a utilização da AstraZeneca, destinada à segunda dose, para imunizar as populações mais jovens. Inclusive, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou os critérios de aplicação de vacinas em todo o país. Então, fica difícil. Como é que nós conseguimos conduzir uma campanha de vacinação com essa espécie de torre de Babel vacinal? Quem são os reclamadores crônicos? E aí você verifica as publicidades que fizeram. Tem a ver com seguir o PNI. Se seguir o PNI, nós vamos chegar fortes ao final dessa campanha de imunização. Mas a briga não parou por aí. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que obrigou o Ministério da Saúde a assegurar o envio de vacinas suficientes ao estado de São Paulo para a aplicação da segunda dose, seja da Pfizer ou da AstraZeneca. Novidade na vacinação, o Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que obriga a União a garantir a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para o estado de São Paulo. Segundo procuradores do estado de São Paulo, que entraram com essa ação no STF, a adoção de um novo critério de distribuição de vacinas pela saúde já retirou de São Paulo mais de 220 mil doses da vacina da Pfizer. No entanto, o Ministério da Saúde negou que a mudança de critério tenha representado prejuízo para os paulistas. Além de São Paulo, 5 estados estão sem vacinas da AstraZeneca para a segunda dose. Rio Grande do Norte, Rondônia, Tocantins, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, onde também está prevista a troca pela vacina da Pfizer. Em meio às discussões, a Fundação Oswaldo Cruz, responsável por finalizar a produção da vacina da AstraZeneca no Brasil, informa que vai liberar novos lotes com cerca de 15 milhões de doses nesta semana. E para entender um pouco mais sobre essa queda de braço entre estados e o governo federal, nós vamos conversar com a repórter do Estadão que está acompanhando o assunto, Mariana Alau. Tudo bem, Mariana? Oi, Manuel, tudo bem? E você? Tudo bem por aqui. Mariana, estamos acompanhando essa situação bastante difícil, né, sobre a falta de AstraZeneca em várias regiões do país. E aí também versões conflitantes daquilo que dizem os estados e o governo federal, o Ministério da Saúde. Quem tem razão nessa história, Mariana? Então, Emanuel, é uma questão bem difícil, né, da gente apontar quem é o culpado e quem tem razão, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa e de razão também. A gente já tinha percebido que isso ia acontecer lá na metade de junho, quando o Brasil começou a vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia, né? Começou constantemente a vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. E era muita AstraZeneca, grande parte dessas vacinas eram AstraZeneca. A gente acendeu um alerta, assim, que do mesmo jeito que tinha acontecido naquela época com a Coronavac, né? Que houve um desabastecimento, poderia vir a acontecer com a AstraZeneca, porque a previsão de entrega do Ministério para os meses de agosto e setembro era muito menor do que eles iam aplicando antes. Então, se não houvesse essa coordenação, essa orientação do Ministério da Saúde para que os estados reservassem segunda dose, estava claro que ia faltar, assim, era só fazer a conta ali.
E alguns secretários, na época, já tinham percebido. Em julho, eu conversei com um secretário municipal de saúde de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e ele me falou que ele ia antecipar a segunda dose, porque se ele usasse todo aquele volume como primeira dose, lá na frente ia faltar, porque ele já estava vendo, né, que ia rolar um desabastecimento. E Mato Grosso do Sul realmente é um estado que, no momento, não se preocupa com falta de doses, que conseguiu gerir bem essa situação. É o estado que está mais adiantado, inclusive, na segunda dose, mas é uma exceção. A gente fez um levantamento na segunda-feira e pelo menos 4 estados estão com esse problema de falta de AstraZeneca: São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Maranhão, algumas cidades desses estados. Outros falaram que não estão com esse problema porque reservaram a dose 2, e outros, como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará, estavam com estoque já no fim. Assim, eles falaram que ou o Ministério mandava mais doses essa semana, ou eles iriam acabar desabastecidos, iria faltar para a segunda dose. Na terça, a gente teve uma nova remessa da Fiocruz de 1,7 milhão de doses, que deve amenizar um pouco a situação. Mas é uma questão assim, que não pode mais se repetir, né? Porque o que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, é uma desconfiança com o processo de vacinação, é uma desorganização, porque a pessoa chega no posto, não tem vacina, dificilmente ela vai voltar, né? Às vezes essa pessoa pega 2 ônibus para ir até o posto de saúde, né? Vai mais longe porque não tem no posto do bairro dela, e aí ela acaba desistindo. Ou que a gente viu em São Paulo, que eles começaram a aplicar Pfizer em quem precisava receber a AstraZeneca, né, que é uma medida que tem base na ciência, que a gente já sabe que é segura e eficaz, mas eles começaram a aplicar de tarde, as pessoas foram de manhã, então tem muito desencontro nas informações que o Ministério da Saúde passa, que os estados passam, que as prefeituras passam, e é uma coisa que acaba prejudicando muito o processo de vacinação no Brasil. Essa solução dada, por exemplo, por São Paulo de aplicar Pfizer, já que não tinha AstraZeneca, como você reforçou, do ponto de vista científico, não há nenhum problema. Mas do ponto de vista das contas de ter doses disponíveis para todos, dentro daquilo que está previsto aí no calendário de vacinação, lá na frente não poderá faltar Pfizer ao invés de AstraZeneca, Mariana? Então, aí a gente vê mais uma vez um descompasso entre o Ministério da Saúde e os estados, né? Porque o Ministério da Saúde ainda não liberou a vacinação de menores de idade, ainda não incluiu os menores de idade sem comorbidades no plano de vacinação. A ideia era começar a vaciná-los a partir da quarta-feira, né? E São Paulo já está vacinando eles desde o final de agosto, se não me engano. Então, essas doses da Pfizer que o estado de São Paulo está aplicando nos adolescentes, pelas contas do Ministério da Saúde, deveriam ir para outro grupo. Então, provavelmente não vai faltar, porque o Ministério vai receber muitas doses da Pfizer. Eles fecharam mais um contrato para o final do ano. Fecharam já faz alguns meses. Então, a tendência é que não falte. Acho que, se não me engano, são 45 milhões de doses da Pfizer para receber em setembro. Mas aí mostra mais uma vez esse descompasso, assim, porque a Prefeitura de São Paulo havia dito que talvez não conseguisse aplicar Pfizer como segunda dose, porque senão ia descobrir, né, os jovens que estão aderindo fortemente à campanha. Então, é bem isso, né? A gente cobre uma parte e descobre outra. Mariana, outro aspecto que tem tido conflito, especialmente entre São Paulo e o governo federal, diz respeito à terceira dose, a dose de reforço a grupos específicos. O governo federal não concorda, pelo menos tem manifestado isso, só queria confirmar com você, tem manifestado que não concorda que se aplique Coronavac como dose de reforço, é isso? Isso, nem o governo federal e nem os especialistas, né? Todos os especialistas que a gente ouve, tanto em on quanto em off, são totalmente contra o uso da Coronavac. Não que seja perigoso, não, de jeito nenhum, é seguro usar, mas o que eles falam é que a Coronavac não é a vacina mais eficaz para isso nesse momento. Porque a maior parte desses idosos acima de 85 anos recebeu já 2 doses da Coronavac, e o ideal seria aplicar uma vacina diferente e que tenha mais efetividade nessa faixa etária, que seria a vacina da Pfizer. E o governo de São Paulo
é um dos únicos que decidiu usar a Coronavac. Além dele, só o Rio de Janeiro vai usar, e o Rio de Janeiro já falou que quem recebeu 2 doses da Coronavac vai receber uma terceira diferente. Então, São Paulo é o único estado que autorizou aplicar uma terceira dose de Coronavac em quem já recebeu 2. Perfeito. E isso vai contra tudo que os especialistas estão falando até o momento. Muito bem, essa é Mariana Alau, acompanhando todo esse percurso, né, do Programa Nacional de Imunização e os problemas, os percalços que têm surgido e feito com que muita gente, como a Mariana destacou, chegue até a porta do posto de saúde e infelizmente tenha que voltar, no momento que as atenções, né, e toda a mobilização está voltada para que todo mundo complete efetivamente a sua imunização com as 2 doses. Mariana, te agradeço demais aqui pela nossa conversa, um abraço e até a próxima. Eu só queria complementar, falar que São Paulo está aplicando a segunda dose da Pfizer em quem está com a AstraZeneca atrasada até o dia 15 de setembro, então é muito importante que as pessoas vão até o posto para receber essa segunda dose, principalmente com a variante Delta entre nós. É importante demais completar a imunização. Aqui na capital tem o site De Olho na Fila, que mostra qual vacina está disponível no posto de saúde. Então é bom olhar esse site antes de sair de casa. Então é muito importante que as pessoas não deixem de receber a segunda dose. Muito bem, Mariana Alau. Obrigado, Mariana. Obrigada, Emanuel. Até a próxima. Diante desses fatos narrados anteriormente, outra preocupação se faz presente. É seguro misturar as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer? Vale lembrar que essa intercambialidade de 2 produtores diferentes de imunizantes já é uma realidade em alguns públicos da campanha de vacinação. É o caso das gestantes, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e devem receber a segunda da Pfizer, e dos idosos com mais de 70 anos, que tiveram acesso a 2 doses da Coronavac e agora poderão levar uma terceira aplicação da Pfizer, AstraZeneca ou da Janssen. A orientação do Ministério da Saúde é que a aplicação seja feita com a vacina da Pfizer. Na falta do imunizante, são alternativas AstraZeneca e Janssen. Desde que anunciou o reforço, o ministro Marcelo Queiroga defende que a Coronavac não seja utilizada. Ele disse que a vacina chinesa não é opção enquanto não receber o registro definitivo da Anvisa. Uma das pesquisas a avaliar a possibilidade de combinar as vacinas foi realizada na Universidade de Saarland, na Alemanha. Os resultados, publicados em julho na revista Nature Medicine, apontam que o esquema AstraZeneca mais Pfizer levou a uma melhor resposta do sistema imunológico em comparação com a aplicação de apenas um tipo de imunizante. O estudo comparou a aplicação com 2 doses da mesma fabricante e doses mistas das vacinas da Pfizer e também da AstraZeneca. E em qualquer combinação, elas apresentaram uma boa resposta e concentração de anticorpos contra o coronavírus. Outro estudo feito na Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou que aplicar uma vacina diferente como segunda dose pode levar a um aumento em alguns efeitos colaterais mais leves, especialmente a febre. Mas esse incômodo pode ser controlado com a prescrição de remédios que regulam a temperatura corporal. Sobre este assunto, sobre a mistura de vacinas, nós vamos conversar agora com a infectologista Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Olá, Emanuel. Obrigada a você pelo convite. Olá a todos que nos estão escutando. Vamos lá falar um pouquinho dessa intercambialidade das vacinas. Exato. Aliás, é o primeiro aspecto que eu já pediria para a senhora esclarecer para o nosso público, doutora, sobre justamente essa estratégia de uso da vacinação chamada de heteróloga, né? Enfim, vacinas diferentes à primeira e segunda dose. Cientificamente já está comprovado em relação à vacina da Covid que não há problemas? Veja bem, são poucos os estudos, mas vamos começar pelo conceito, né? O que é o esquema heterólogo? Porque a gente às vezes fala como se todo mundo dominasse
conhece a nomenclatura e não é bem assim. O esquema heterólogo é quando você faz uma primeira dose de um fabricante e a segunda dose de outro. O que a gente tem de estudo hoje publicado, em andamento com várias combinações de plataformas diferentes, mas publicado, já considerado o suficiente para se recomendar, é quando a primeira dose é feita com a vacina Oxford AstraZeneca e a segunda dose com RNA mensageiro, seja com a vacina Moderna ou com a vacina Pfizer. Como a gente não tem a Moderna aqui no Brasil, o que nos interessa é Oxford AstraZeneca na dose 1 e Pfizer na dose 2. A Dinamarca disponibilizou os primeiros dados de eficácia contra a infecção dessa vacinação heteróloga, sendo de 88% a proteção, que é semelhante a 2 doses de vacina de RNA mensageiro. Esse estudo na Dinamarca foi feito num cenário de predominância já das variantes. Mas a gente tem estudo que já foi publicado na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, no Canadá. Então, hoje já é consagrado que você tenha essa opção, que tem algumas vantagens e alguns benefícios de ter esse esquema heterólogo. Com outras combinações de vacina, estamos em estudo. Não dá para a gente dizer que você pode misturar qualquer coisa, que você tenha o aval de órgãos regulatórios para fazer qualquer intercambialidade entre essas vacinas. Doutor, o que é levado em conta nesses estudos é justamente a questão da eficácia, a questão da segurança, a gente pode dizer que já foi superada pelos próprios testes com as vacinas em si? Olha, em termos de eficácia, a gente tem mais dados de resposta imunológica, né? Avaliação imunológica de testes laboratoriais, mostrando que esse esquema heterólogo tem uma maior resposta tanto na formação de anticorpo neutralizante, quanto também nos parâmetros da imunidade celular, e principalmente para as variantes alfa, beta e gama. Então, essas diferenças entre o esquema homólogo, que são as 2 doses da mesma vacina, e heterólogo, ficaram mais evidentes quando foram analisadas a capacidade de neutralização de anticorpo induzido para as variantes. Então, assim, do ponto de vista imunológico, esse intercâmbio mostrou um resultado bom, até melhor do que 2 doses de vacina da Oxford. Para a dose de reforço, ou seja, aquelas pessoas que fizeram as 2 doses, ou no caso a vacina Janssen dose única, e que agora 6 meses depois estão fazendo um reforço, aí é um reforço heterólogo. O que está acontecendo nesse momento aqui, que a gente está discutindo, é do esquema heterólogo da vacinação primária, né? Quem fez a primeira dose com uma e está fazendo a segunda dose com outra. Em termos de segurança, mostrou um pouquinho mais de reatogenicidade, um pouquinho mais de efeito colateral, comparado com o esquema homólogo, mas mais no sentido um pouco mais de febre, um pouco mais de dor de cabeça, de calafrio, esses sintomas assim que são comuns, né, que essas vacinas têm dado assim esses eventos adversos com alguma frequência. Quando você faz esquema heterólogo, você tem uma frequência ainda um pouco maior, mas não eventos adversos mais graves. Você não tem febre mais alta ou mais dias de febre. Você tem a febre com uma frequência maior do que quando você compara as 2 do mesmo fabricante. Por que a gente está discutindo o esquema heterólogo e tem um interesse em estudar e saber se isso funciona? O motivo principal é quando você tem a indisponibilidade da mesma vacina em contextos de estoques limitados ou de reabastecimentos imprevisíveis. Então, a intercambialidade, nesse sentido, ela permite maior flexibilidade para se organizar a vacinação no país. Você não atrasar esquemas, você saber que você pode usar uma segunda dose, completar a segunda dose com qualquer uma das vacinas, te dá uma flexibilidade muito maior em termos de logística e, obviamente, nesses cenários, né, de imprevisibilidade, de distribuição, de reabastecimento, isso é uma situação confortável. Esse é o maior motivo para a gente falar em esquema heterólogo. Doutora, a senhora defende que isso seja uma política utilizada apenas nesses casos em que há ausência de uma das fabricantes, como a senhora destacou, de estoque ou disponibilidade, ou isso deveria se tornar uma política pública geral, ter um esquema de vacinação heterólogo em relação à Covid? Não, eu acho que por enquanto a gente tem que aguardar mais resultados de estudos, mais evidências científicas para você adotar isso como um esquema rotineiro. Você sabe que pode fazer, deve fazer,
mas não é para isso ser a rotina. A preferência é que você use a mesma vacina, porque você tem muito mais dado de proteção de longo prazo, dados de segurança numa população muito maior, né? Então, a gente tem dados desses países com grupos menores de pessoas estudadas que nem se compara a toda a robustez de evidências que a gente tem com o esquema homólogo que levaram ao licenciamento das vacinas. Então, essa é uma situação aprovada como exceção. Doutora, como é que a senhora avalia o pedido do CONAS, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, para que seja suspenso a vacinação de adolescentes para se priorizar a vacinação de reforço em idosos e imunossuprimidos? Olha, na verdade, até pouco tempo atrás, o que a gente tinha notícias era que o quantitativo de vacina que a gente receberia, né, as compras, permitiriam que fosse feito simultaneamente a terceira dose nos idosos, a terceira dose nos imunossuprimidos, a vacinação de segunda dose em quem fez a primeira e a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Agora, não havendo um quantitativo ou havendo atraso na entrega, adolescentes saudáveis, eles têm que ir para o fim da fila aí, nessa priorização. Não é que eles não precisem ser vacinados, precisam, eles têm um papel grande na cadeia de transmissão, também sofrem de doenças graves, mas numa proporção, num risco que é incomparável com o risco de formas graves e morte nos idosos ou nos imunossuprimidos. Então, assim, você comparar hoje o risco num idoso com 2 doses feitas lá em janeiro ou em fevereiro de Coronavac, que não recebeu sua terceira dose, com um adolescente de 12 a 17 anos que não tenha nenhuma condição de comorbidade, de imunossupressão, o risco no idoso vacinado é muito maior. O adolescente não vacinado tem um risco muito menor do que um idoso vacinado há mais de 6 meses, lá no início da campanha. Não só com a Coronavac, todas as vacinas demonstram um decréscimo na proteção com o transcorrer do tempo da vacinação. Quer dizer, então o pedido faz sentido. Se for para fazer uma escolha, que se faça a escolha pelo reforço, não é? Sim, vamos indo. Assim como, por exemplo, os profissionais da saúde foram vacinados basicamente simultaneamente com os idosos. Mas nós não temos dados ainda que mostrem que eles estão precisando. Eles, eu digo, profissionais da saúde jovens, né? Que não estejam na faixa etária de serem idosos. Não está previsto terceira dose para eles. Porque, até o momento, não tem havido aumento de formas graves, de internação ou de óbito em profissionais da saúde. Então, você tem que fazer a priorização de acordo com o risco. A gente tem que salvar vidas. O ideal era que não tivesse que fazer essas escolhas, né? Que a gente tivesse uma quantidade de fazer tudo simultaneamente. O Brasil sabe vacinar. O Brasil sabe vacinar, tem estrutura, tem organização para isso, só não tem a vacina na velocidade que a gente queria desde o início da campanha. Perfeito. Olhando para a fotografia atual e também esses prognósticos de tudo que vai chegar de doses aqui para o Brasil, é possível dizer que a gente vai abrir 2022 muito mais, não sei se podemos falar em fim da pandemia, mas a gente vai abrir realmente 2022 numa outra condição? Olha, eu tenho muito medo de falar que sim, de me parecer muito otimista, mas a gente viu o que aconteceu, né, em Israel, nos Estados Unidos, no Reino Unido, com o avançar da vacinação, um percentual elevado de pessoas já com 2 doses completamente imunizados, e na hora que a variante Delta espalhou, o que eles tiveram foi uma terceira onda, inclusive com números maiores do que o início da pandemia ou a segunda onda. Então, assim, a variante Delta, ela já no Rio de Janeiro, ela já se espalhou de uma maneira assustadora. Aqui em São Paulo está acontecendo a mesma coisa. Acho que o uso de máscaras tem que ser mantido, é imprescindível. E a gente tem que aguardar um pouquinho para não cantar vitória antes da hora. Se a gente, com a manutenção da máscara e o avançar da vacinação, não vai sofrer o que outros países sofreram, tiveram que voltar atrás no seu processo de abertura.
E tem algo que a gente precisa celebrar, não é, doutora? Como a senhora destacou, o Brasil depende mais de ter vacina do que a aplicação em si, né? A nossa capacidade de execução do plano de imunização é impressionante. E também a abertura da população em ser vacinada. Acho que os resultados têm sido muito positivos até aqui, não? Sim, o brasileiro, de modo geral, ele acredita em vacina, ele gosta de ser vacinado. A nossa população está cumprindo seu papel como cidadão, são poucos aqueles que rejeitam a vacinação, e isso a gente viu como um problema muito grave em outros países, principalmente Europa e Estados Unidos, onde os grupos anti-vacina atuam de uma maneira muito mais agressiva e tem muito mais adeptos do que aqui no Brasil. Muito bem, nós ouvimos a doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês, um abraço a todos. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, que acaba de voltar de férias, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais.